Aristóteles, o filósofo, por Will Durant. Quando Aristóteles, com 49 anos de idade, fundou a sua escola no Liceu do Ginásio de Atenas, afluíram tantos alunos que foi necessário estabelecer normas, algo complexas, para a manutenção da ordem. Os próprios estudantes fixavam regras e elegiam de 10 em 10 dias um colega para dirigir a escola. Todavia, não se deve pensar no liceu como sendo um lugar onde a disciplina fosse rígida. Pelo contrário, o quadro que chega até nós mostra-nos os alunos a comerem as suas refeições juntamente com o mestre e aprendendo com ele, enquanto passeavam pelo campo de jogos que deu o nome ao liceu. O programa escolar do liceu incidia inicialmente sobre biologia e ciências naturais. Alexandre dera instruções aos seus caçadores, guardas de coutada, jardineiros e pescadores, no sentido de fornecerem a Aristóteles todo o material zoológico e botânico que este desejasse. E, de uma vez, sabe-se que Aristóteles teve à sua disposição 1000 homens, espalhados pela Grécia e pela Ásia, reunindo espécimes da fauna e da flora de todas as terras. Com esta riqueza de material, pôde fundar o primeiro grande jardim zoológico do mundo, donde provinha os fundos para financiar estes empreendimentos. Ele mesmo possuía uma boa fortuna e desposara a filha de um dos mais poderosos e ricos políticos da Grécia. Conta-se também que Alexandre concedeu a Aristóteles a quantia de 800 talentos, entre parênteses, alguns milhões de libras, destinados à aquisição de 158 constituições políticas. Realizados por Aristóteles, indicam a presença de um considerável número de ajudantes e secretários. Em conclusão, temos aqui o primeiro exemplo de financiamento em grande escala da ciência, a partir de fundos provindos do erário público. Cometeríamos, contudo, uma injustiça para com Aristóteles se ignorássemos as limitações quase fatais de material que acompanhavam estes recursos e facilidades sem precedente de todos os nossos instrumentos matemáticos, ópticos e físicos. Ele apenas possuía a régua e o compasso,
e grosseiros substitutos de alguns outros. Além disso, eram quase totalmente desconhecidos os fatos em que se baseiam as teorias físicas da ciência moderna. Efetivamente, no campo da invenção industrial e técnica, a Grécia permaneceu num nível bastante inferior, se o compararmos com o nível das suas realizações, sem paralelo, no campo do espírito. Talvez que o baixo custo dos escravos tornasse as invenções morosas. O músculo era menos dispendioso do que as máquinas. Deste modo, Aristóteles raramente tinha possibilidades de recorrer à experimentação. Desculpem. O mais que podia fazer era uma observação quase universal e contínua. Todavia, a grande quantidade de dados que Aristóteles e os seus assistentes coligiram constitui a base do progresso científico. O livro de texto que se consultou durante cerca de 2000 anos, uma das maravilhas do trabalho humano. Aristóteles produziu centenas de obras. Alguns autores antigos atribuem-lhe 1000 livros. O que resta é apenas uma parte, que, por si só, constitui uma biblioteca. Consideremos o âmbito e a grandeza do conjunto. Em primeiro lugar, surgem as obras de lógica, cujo objetivo é o pensamento correto. Categorias, tópicos, analítica primeira e analítica segunda, proposições e refutações sofísticas. A seguir, temos as obras científicas, física, do céu, da alma, das partes dos animais, da geração dos animais, da geração e corrupção, dos meteoros, história natural. Em terceiro lugar, temos as obras de estética, retórica e poética. Em quarto lugar, as obras de caráter mais especificamente filosófico, ética, política e metafísica. Todos estes trabalhos constituem a enciclopédia da Grécia. Não há problema debaixo do sol ou à volta dele que ali não seja tratado. É uma fusão tão completa de sabedoria e de teoria originais que só com Herbert Spencer surge uma obra de projeção semelhante, embora não tão esplendorosa. O resultado dos trabalhos de Aristóteles representam uma conquista do mundo. Se a filosofia é a busca da unidade, Aristóteles merece a designação que 20 séculos de história lhe conferiram: o filósofo. Aristóteles criou a terminologia da ciência e da filosofia.
Mal se pode falar de uma ciência nos nossos dias sem empregar termos que ele inventou: faculdade, meio, máxima, categoria, energia, atualidade, motivo, fim, princípio, forma. Estes termos, indispensáveis ao pensamento filosófico, foram forjados no seu espírito quase inteiramente à custa de prolongadas cogitações. Aristóteles criou uma ciência nova, a lógica, ou seja, a arte e o método de pensar corretamente. É uma ciência porque os processos de pensamento correto podem, na maioria dos casos, ser reduzidos a regras, tal como os fenômenos da física e da geometria, e ensinados a qualquer pessoa normalmente inteligente. É uma arte também, porque, pela prática, confere ao pensamento a precisão inconsciente, semelhante à que guia os dedos do pianista sobre o teclado. Antes de Aristóteles, a ciência encontrava-se em embrião. Foi com ele que nasceu. As civilizações anteriores, a grega, atribuíam todos os fenômenos obscuros da natureza à intervenção de agentes sobrenaturais. Havia deuses por toda parte. Aristóteles foi suficientemente corajoso e destituído de preconceitos para coligir o magnífico corpo de ciência organizada. Este constitui um dos seus muitos triunfos. Aristóteles nasceu no ano de 348 AC, antes de Cristo. O pai era médico de Amintas, rei da Macedônia, e avô de Alexandre. Aristóteles nasceu no ano de 348 a.C. O pai era médico de Amintas, rei da Macedônia, e avô de Alexandre. Platão, que foi seu mestre, reconheceu o valor do discípulo. Aristóteles era prodígio na compra de livros manuscritos. Depois de Eurípides, foi o primeiro que fundou uma biblioteca. A criação dos princípios de classificação bibliotecária foi também um dos seus valiosos contributos para a cultura. Alguns biógrafos referem o fato de Aristóteles ter fundado uma escola de oratória. Mais tarde, Filipe, rei da Macedônia, chamou o grande filósofo para a corte em Pela, para que este tomasse a seu cargo
a educação de Alexandre. É testemunho eloquente do alcance da fama de Aristóteles o fato de o maior monarca da época, em busca do melhor mestre, o ter escolhido para tutor daquele que viria a dominar grande parte do mundo. Filipe estava resolvido a que seu filho recebesse a melhor educação possível, porque tinha, em relação a ele, aspirações ilimitadas. O seu povo era constituído por vigorosos camponeses e guerreiros, ainda não corrompidos pelos luxos e vícios da cidade. Eis o que iria possibilitar o domínio de mais de 100 pequenas cidades-estados e a unificação política da Grécia. Filipe não nutria simpatia especial pelo espírito individualista que promovera a arte e o racionalismo da Grécia, mas que, ao mesmo tempo, trouxera a desintegração da ordem social do país. Em todas estas pequenas capitais, ele não via a cultura vivificante e a arte insuperável, mas a corrupção do comércio e o caos político. Via comerciantes e banqueiros insaciáveis que absorviam os recursos vitais da nação, políticos incompetentes e oradores argutos que conduziam o povo trabalhador a conspirações e guerras desastrosas, facções que dividiam as classes, convertendo-as em castas. Filipe propôs-se trazer ordem aos desmandos e fazer toda a Grécia erguer-se unida e forte, como centro político e base do mundo. Em nossos dias, quantos governantes têm de enfrentar problemas semelhantes? Talvez dispuséssemos de soluções mais adequadas para estes problemas, se o mundo tivesse produzido durante os últimos 2000 anos homens com o calibre mental de Aristóteles, de quem Platão disse: é a inteligência personificada. Mais uma biografia. Uma ótima biografia. Por José Roberto Almeida Valente, de Belém do Pará, Brasil.